Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Patrícia Borges e este é o SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família as dicas, orientações a respeito da saúde e do bem-estar. E respeitando a saúde, o bem-estar, né, as orientações aí das autoridades de saúde, o SOS Convida dessa semana ele está num novo formato. Nós estamos em home office, o nosso convidado também está ali na casa dele, mas a qualidade do nosso programa continua a mesma e nós jamais poderíamos deixar de te levar as orientações, as dicas a respeito dos assuntos importantes. Dicas que você precisa de saber, né? E hoje nós vamos conversar aqui no nosso programa com a doutora Fernanda de Oliveira Bustamante. A doutora Fernanda, ela é bióloga, geneticista e professora, doutora da UENG. Ela é doutora em genética. Muito obrigada, doutora Fernanda, por aceitar aí o nosso convite. Eu já vou logo te fazendo a primeira pergunta. O que são as características hereditárias? As características hereditárias são aquelas transmitidas dos pais para os descendentes, ou seja, os filhos. É muito comum nós notarmos essa hereditariedade quando nós vamos visitar, por exemplo, um bebê ou quando a gente conhece uma criança. É muito comum nós fazermos associações do tipo: nossa, mas essa criança é a cara do pai, né? Ou então essa criança é a cara da mãe. Ou mesmo, o olho é muito parecido com o olho do pai, mas a boca é muito parecido com a boca da mãe. Dessa forma, nós estamos sim reconhecendo essa transmissão de características, que também é observada em plantas e animais. Na realidade, a constatação da hereditariedade foi feita em plantas, nas ervilhas de cheiro. Essa ervilha que a gente encontra em latas nos supermercados. Foi o famoso monge Gregor Mendel, intitulado Pai da Genética, que constatou que as ervilhas possuem características tanto de origem materna quanto de origem paterna. Para todas as características, a gente pode fazer uma comparação com essa tesoura. Então, todas as nossas características teriam aqui uma perninha, que seria de origem materna, e outra perninha, que seria de origem paterna. Então, todas as características têm a atuação dos dois parentais, tanto do pai quanto da mãe. E o que pode acontecer é que, às vezes, uma das características é dominante sobre a outra. Então, se ela for mais forte, né, se ela domina, se ela se sobrepõe, a gente vai ver que a boca, o olho ou outra característica é mais parecida com o do pai do que com a mãe ou vice-versa. Então, isso é o que constitui a hereditariedade, essa transmissão de características dos pais para os filhos. E doutora Fernanda, eu gostaria, né, uma dúvida de muitas pessoas, qual é realmente a relação, né, entre o fator hereditário e o câncer? O que se sabe hoje é que apenas 5% dos casos de câncer são exclusivamente devido à hereditariedade. Dessa forma, não é tão simples afirmar que uma família que tem uma incidência aparente aumentada de um determinado tipo de câncer seja oriunda exclusivamente da hereditariedade. Por exemplo, se nós temos uma família em que vários indivíduos desenvolvem câncer de estômago, não é tão simples a gente falar que é exclusivamente devido à hereditariedade. Muitas vezes esses indivíduos, eles compartilham de hábitos de vida em comum que podem ocasionar esse tipo de câncer. Além disso, o câncer também pode ocorrer devido a uma junção dos fatores. No caso da predisposição genética para o desenvolvimento do câncer, aliada a esse fator ambiental, que é o hábito alimentar em comum. Nesse caso, então, seria um multifatorial, a junção da genética com o ambiente que propiciariam a ocorrência desse tipo de câncer. E por isso é tão importante nós detectarmos a base genética da doença, para que dessa forma a gente possa entender o câncer como um todo, além de fazer um acompanhamento clínico e tratamento preferencialmente nas fases iniciais,
que é quando a chance de cura é maior. Você acabou de falar sobre isso, né? Mas tem uma outra pergunta aqui que ela é muito importante também, é de conhecimento, né? De que todo câncer ele tem uma origem genética. E é por isso que é correto afirmar que todo câncer ele é hereditário? Não. Independentemente do câncer ocorrer esporadicamente em um único indivíduo ou repetidamente em vários indivíduos de uma mesma família, nós dizemos que o câncer tem origem genética. Isto porque é uma modificação, uma alteração, mutação, né? A gente pode dar todos esses nomes, que vai ocorrer no nosso material genético, no nosso DNA. E o que nós sabemos hoje é que a grande maioria dos tipos de câncer são resultantes de fatores ambientais ou relacionados ao hábito de vida. Por exemplo, com relação ao fator ambiental, se você se expõe em demasia ao sol, nos períodos de maior incidência de raios ultravioleta, sem protetor solar, sem se proteger adequadamente, é muito provável que esses raios ultravioletas irão propiciar a ocorrência do câncer de pele. Esse câncer de pele, geralmente, ele não atinge as células reprodutivas, então ele não é transmitido para a descendência. Então, se você desenvolve câncer de pele, esse câncer foi desenvolvido devido à exposição aos raios ultravioleta. Foi um fator ambiental que não é transmitido para os descendentes. Com relação ao hábito de vida, nós podemos citar a ocorrência de mais de 90% do câncer de pulmão em fumantes. Então, se o seu pai é fumante e adquiriu câncer de pulmão, se você não é fumante, provavelmente você não vai desenvolver esse tipo de câncer. Porém, se você é fumante, a sua chance de desenvolver câncer de pulmão é grande, mas não devido ao fato do seu pai ter câncer de pulmão, mas porque você se expôs ao cigarro. Por isso, é tão importante nós termos hábitos de vida saudáveis, nos alimentarmos bem, praticarmos esportes, não nos expormos a radiações e nem a produtos químicos, para dessa forma a gente evitar provocar alterações no nosso material genético. É muito comum o câncer hereditário ou câncer familiar ocorrer em tipos bem específicos de câncer ou acontecer também em idades mais prematuras. Então, dentre os exemplos que existem, alguns, eu vou citar 3. Dentre os exemplos, nós podemos citar a adenomatose endócrina múltipla do tipo 2, que nada mais é que um câncer da tireoide, que, como eu disse, é bem específico. Um outro exemplo pode ser no caso do retinoblastoma infantil, nesse caso se manifesta então em crianças, vai acometer a retina, podendo resultar em cegueira. E um outro exemplo de câncer hereditário é o câncer de mama familiar, que nesse caso representa em torno de 15% de todos os casos de câncer de mama. E aí é interessante mencionar um exemplo relacionado a esse assunto, que foi a mastectomia bilateral realizada pela atriz Angelina Jolie. Então, a Angelina Jolie, ela se submeteu a uma série de exames e ela comprovou que ela tinha uma alteração no gene BRCA1. E aí vocês devem estar se perguntando, mas o que é gene BRCA1? Então, primeiro, o gene ele é uma região do nosso material genético, uma região específica, que vai desempenhar uma determinada função. No caso desse gene BRCA1,
ele atua, não só no caso do câncer de mama, mas ele atua em diferentes tipos de câncer, prevenindo a ocorrência de tumores, porque ele corrige os erros, né? Então, pode ocorrer algum erro, né, no nosso material genético. Esse gene, essa região específica do material genético, ele vai lá, o BRCA1, e corrige esse erro. Então, ele repara. Como a Angelina Jolie constatou que ela tinha uma alteração, essa alteração era de origem parental, então ela foi transmitida, ela optou por retirar as 2 mamas, uma vez que ela tinha 85% de chance de desenvolver câncer de mama. Então, ela não tinha nenhum sintoma, mas como forma preventiva, ela optou por retirar as mamas. Isso foi muito interessante porque deu visibilidade ao assunto. E, doutora Fernanda, como saber, por exemplo, se eu carrego alguma carga genética relacionada ao câncer da minha família, por exemplo? Como que nós podemos saber isso? O grau de risco do câncer familiar pode ser avaliado por meio de estudos que comparam a frequência de ocorrência do câncer entre parentes de uma mesma família e a ocorrência do mesmo tipo de câncer na população em geral. Então, se na sua família um determinado tipo de câncer acomete diferentes pessoas, é um sinal de alerta. No entanto, lembre-se, a única pessoa que vai determinar se esse câncer é hereditário, ou seja, se esse câncer é familiar, é o seu médico. Muito interessante. E, doutora Fernanda, há chances, né, por exemplo, de reverter uma predisposição genética? Hoje, por exemplo, temos tratamentos específicos para determinados tipos de câncer e que assim não ocasionam efeitos colaterais. Também conhecemos diferentes genes relacionados a tipos específicos de câncer. Mas o que mais vem me chamando a atenção é a possibilidade de reversão à predisposição ao câncer e a outras doenças. Vem ganhando cada vez mais notoriedade a técnica denominada CRISPR-Cas9, que pode ser utilizada para impedir a propagação de falhas no nosso material genético ou mesmo corrigir essas falhas. E agora nós vamos de câncer para doenças raras, doutora Fernanda. O que são e por que são chamadas de doenças raras? As doenças raras acontecem numa frequência baixíssima na população. Na verdade, não há um consenso sobre a definição do termo. No entanto, podemos considerar que a doença que acontece em 65 pessoas de um grupo de 100 mil indivíduos pode ser considerada rara. Em um estudo publicado em 2017, estimou-se que existem aproximadamente 8 mil tipos diferentes de doenças raras, acometendo assim aproximadamente 8% da população mundial. No entanto, não é porque uma doença ocorre numa frequência menor que ela é irrelevante ou menos importante. Todas as doenças precisam ser estudadas e todas as pessoas acometidas por doenças necessitam dos devidos cuidados. Doutora Fernanda, muito obrigada pela sua participação, foi um prazer conversar com você e eu espero receber você no nosso programa outras vezes, conversar com você outras vezes. Muito obrigada. E para você que está em casa, eu também te agradeço, peço que você continue aí assistindo os nossos programas, não perca e até o próximo. Um abraço para você.